Olá meus queridos amigos, eu me chamo Thiago Karazeves, que seja muito bem-vindo a esse canal. Deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like. Antes da gente começar o vídeo, eu quero fazer um acordo contigo. Se for novo aqui no canal e gostar do vídeo, não se esquece de se inscrever. A maioria dos nossos personagens preferidos do anime Naruto tiveram um passado bem ruim. O próprio Naruto, o Sasuke, o Itachi, o Kakashi, o Obito, o Madara, Tsunade e até mesmo o Orochimaru. E todo mundo sabe que eles foram totalmente inocentes em relação ao que o mundo fez pra eles. Nietzsche nos diz que viver é sofrer e sobreviver é encontrar algum sentido em nosso sofrimento. Se observar isso atentamente, isso reflete tanto no anime quanto na sociedade. Isso deriva de ser racional. Todo animal irracional que não tem consciência de si quando perde algo, ele não fica se lamentando, ele só segue a vida, ao contrário de nós seres humanos. E nós observamos que o método de lidar com o sofrimento varia de pessoa para pessoa e acaba existindo quase que uma infinidade de situações variáveis que levam alguém a escolher tudo que ela escolhe. Existem pessoas que usam as desgraças que acontecem na vida delas para ficar mais fortes. Por exemplo, o Batman, que usou a morte dos pais dele como combustível para combater o crime. Em contrapartida, temos pessoas que usam a desgraça para se vitimizar. O Naruto lidou com o que ocorreu na vida dele, com todo o abandono e desamparo que existiu na infância dele, desejando fortemente ser um ninja reconhecido por todos. Já o Sasuke, que perdeu a família, lidou de uma forma um pouco mais complicada, procurando vingança. É isso que sempre diferenciou o Naruto e o Sasuke, o Kakashi, o Obito, o Madara e o Hashirama. Questões de perspectiva. Os antagonistas da história não conseguiram perceber que algumas situações da vida não levam a consequências boas. As coisas ruins, infelizmente, acontecem com todas as pessoas, sendo elas boas ou más. Independente do que seja que aconteceu na tua vida, tem alguém que sofreu ainda mais do que você. Assim como independente do que aconteceu de positivo na sua vida, também existe alguém que está em situação de privilégios maiores que os seus. E talvez não exista nenhuma razão por trás de tudo isso. Na verdade, o niilismo nos explica isso ao mesmo tempo que não explica. Porque o niilismo é uma filosofia que explica o porquê de nada fazer sentido. O conceito da filosofia niilista está pautado na subjetividade do ser, onde não existe nenhuma fundamentação para a natureza fundamental da realidade e para a existência humana. Ou seja, não há verdades absolutas que alicerçam qualquer norma, dogma, doutrina ou tradição. A essência desse conceito, ao meu ver, pode ser observada de maneira que leva à libertação do ser humano, bem como também pode levar a uma vida vazia, porque o niilismo não é para amadores. Quando você pensa que não existe razão, sentido ou significância na existência humana, que não existe nada por trás disso, isso significa que o poder é do ser humano para poder escolher e assumir suas próprias responsabilidades e consequências. Mas é claro que eu não posso deixar de falar que alguns estudiosos afirmam que o niilismo é pessimista e que a maioria das pessoas não é preparada para aceitar a realidade sem um sentido por trás de tudo. Por exemplo, eu acredito que eu sou do jeito que eu sou porque aconteceu uma infinidade de circunstâncias que me moldaram a ser assim. Eu não acho que eu sou pré-determinado a ser assim do jeito que eu sou. Não acho que algo me empurrou para essa direção e eu virei quem eu sou. Mas enfim, retornando ao assunto. O Sasuke, o Madara e o Obito em certo ponto ficaram cegos para o que eles poderiam fazer caso não tivessem seus traumas e egos. O Sasuke nem cogitou a possibilidade de não ir atrás de vingança pelo clã. O Obito nem cogitou desfazer a Akatsuki e o Madara nem cogitou que o Zetsu poderia estar mentindo para ele. Em contrapartida, nós temos o Naruto, o Hashirama e o Kakashi, que tinham todas as razões do mundo para odiarem a vila, ou no caso do Hashirama, os outros clãs, e até seria compreensível eles quererem o poder só para eles, mas ainda assim eles escolheram não serem rebeldes, o que com certeza
certeza requer muita coragem. É muito mais fácil se deixar levar pelo mal e não agir em prol do bem. E a coragem, como todos nós já sabemos, é a virtude dos heróis, que são sempre os mais admiráveis. E aqui eu posso citar um dos grandes heróis da história, Martin Luther King, que foi um grande líder pacifista. Um trecho do discurso que marcou a história que ele propagou pelo mundo começa com um sonho. Ele diz inicialmente que todos os homens são criados iguais e prossegue: eu tenho um sonho de um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderem sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Martin Luther King teve a coragem de lutar pelo bem. A falta de coragem, segundo Aristóteles, é a covardia, e o covarde teme a tudo. Isso nós não observamos no Madara, por exemplo. Então aqui fica uma observação de que a coragem, assim como a inteligência, não significam virtudes morais. Enquanto nós temos bons exemplos como Martin Luther King e Abraham Lincoln, nós temos também exemplos podres, como o caso de um homem chamado Adolf Hitler. Não é porque uma pessoa é corajosa ou inteligente que ela não vai ir para o caminho do mal. Essas duas qualidades podem servir tanto ao bem quanto ao mal. Porém, é claro, como eu disse, a coragem é a virtude dos heróis. Somente os heróis ficaram na história como pessoas admiráveis, não os lixos. Esses jamais poderão ser admirados. O Sasuke, por exemplo, era extremamente inteligente, como a gente presenciou tanto no clássico quanto no Shippuden. Porém, isso não impediu ele de seguir o mesmo caminho do que o falso Madara, o Obito no caso. Já o Naruto teve a compreensão das próprias condições dele e no fim passou a tentar ajudar todos que sofreram o mesmo que ele. E isso refletiu no sentimento que ele tinha de não querer abandonar o amigo dele, Sasuke. Outro grande exemplo foi o Gaara, que teve uma infância em paralelo com a do Naruto. Não só em idade, mas ambos partilhavam de uma mesma característica, que era ser um Jinchuriki. E isso causou nos dois uma vida solitária, e ambos queriam ser notados e amados. Eles foram basicamente empurrados para estados de depressão e desespero. Enquanto Naruto fazia brincadeiras para ser notado e ser repreendido para ter a atenção que ele ansiava, o Gaara chegou a uma conclusão muito diferente. Ele achou que para preservar e confirmar a própria existência, ele precisava eliminar a todos que desafiavam a ele, para dessa forma provar o seu próprio valor de existência. Na ausência de reconhecimento externo, Gaara passou a recompensar tudo isso dando valor apenas a si mesmo. Enquanto Naruto foi crescendo e conhecendo o Iruka depois do time 7, o Gaara nunca se preocupou em fazer vínculos emocionais ou amizades, nem mesmo com seu pai ou irmãos. A única pessoa que poderia ter mudado o destino do Gaara foi o seu tio Yashamaru, mas ele foi condenado a trair o Gaara, o que posteriormente transformou o pequeno Gaara em um sociopata solitário, e ele passou anos sem entender por que alguém lutaria pelos outros e arriscaria a própria existência, até que o nosso lendário Naruto, durante o exame Chunin em que a Vila da Folha foi invadida, teve uma luta extremamente difícil contra o Gaara, que acabou em vitória para o Uzumaki. O Gaara no chão caído fica extremamente perplexo ao descobrir que o Naruto entendia exatamente tudo que ele tinha passado. Ele sabia como era a dor que ele tinha sofrido ao longo de sua vida. E ele fica mais surpreso ainda quando percebe que o Naruto nunca desistiu de ser reconhecido. E o testemunho que ele presenciou fez o Gaara questionar o caminho que ele tinha determinado para si mesmo, percebendo então que ele tinha escolhido o caminho errado. Então ele decidiu seguir o caminho do Naruto. Como diria o filósofo Jean Paul Sartre, o importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos daquilo que fazem de nós. Na filosofia existencialista, no qual Sartre é um grande contribuidor, como o próprio nome dessa filosofia sugere,
a existência humana é vista como o principal objeto de teorias e pensamentos. A liberdade de escolha que cada ser humano possui serve para a construção das essências individuais. O existencialismo vê a liberdade de escolha como um fator para ninguém além do próprio indivíduo ser responsável pelo fracasso e o sucesso de sua vida. Na visão dos filósofos existencialistas, os indivíduos vão construindo seus próprios caminhos e suas próprias perspectivas da visão de mundo ao longo de sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe o seu like. Queria agradecer muito aos membros do canal. Grande salve a todos. Vocês podem ver nos comentários aqui embaixo, eles têm uma nuvenzinha da Katsuki destacando. Se você quiser entrar no nosso servidor do Discord para conversar, o link tá na descrição. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima, meus amigos.